Presidente dos Estados Unidos diz que está negociando acordo de tarifas com a China. Mas Donald Trump volta a abalar os mercados ao pedir a demissão do presidente do Banco Central por não reduzir a taxa de juros. Mulher é presa no Maranhão, suspeita de envenenar família com ovo de Páscoa. Polícia Federal recebe todo dia 1.500 denúncias de conteúdos exibidos na internet perigosos para crianças e adolescentes. Retrato do Brasil divulgado pelo IBGE aponta a falta de ruas adequadas para a circulação de milhões de brasileiros. Mercadinhos de bairro ocupam maior espaço nas vendas do país pela proximidade com o consumidor e os preços mais baixos. Cães e gatos agora podem ter um RG do programa Simpatinhas, que deverá reforçar a segurança e o bem-estar dos pets. E na véspera de mais um feriado prolongado, motoristas devem redobrar os cuidados com a manutenção dos veículos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. 5 milhões de brasileiros vivem em ruas estreitas por onde só é possível circular com bicicletas. Carros, ambulâncias ou caminhões de lixo não cabem. E em muitas não existem ciclovias. São 2 retratos da pesquisa do entorno dos domicílios divulgada hoje pelo IBGE. E em muitos locais faltam árvores, calçadas e até asfalto. Dados divulgados pelo IBGE revelam que 27 milhões de brasileiros, ou cerca de 16% da população, vivem em áreas sem calçadas no entorno de suas residências. Os números são parte da pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, com base no Censo Demográfico de 2022. Apesar do alto número, houve avanços em relação a 2010. Naquele ano, apenas 66% dos brasileiros viviam em ruas com calçadas. Hoje, esse percentual subiu para 84%. A pesquisa avaliou 63 milhões de domicílios, cerca de 66% do total do país, localizados em setores urbanos ou rurais com características urbanas, abrangendo 174 milhões de pessoas, o que representa 86% da população. Foram analisadas diversas condições de infraestrutura urbana, incluindo iluminação pública, pavimentação, transporte coletivo, calçadas, acessibilidade e sinalização. O estudo identificou que 5 dos 10 estados com maiores índices de vias com calçadas estão na região Nordeste. Sergipe lidera com 90%, seguido por Rio Grande do Norte com 87% e Alagoas com 85,6%, fechando as 3 primeiras posições. O Distrito Federal apresenta o maior percentual do país, com 93% das vias dotadas de calçadas. Na outra ponta, o Amapá registra menor índice, com apenas 57%. Entre os mais de 5.500 municípios brasileiros, 253 apresentam menos de 40% da população vivendo em ruas com calçadas, o que representa 4,5% do total. Um dos casos mais extremos é o município de Afuá, no Pará, onde somente 0,9% dos moradores vivem em ruas com passeios. A cidade paraense, no entanto, tem uma configuração urbana peculiar, composta por passarelas e pontes, sem a presença de veículos motorizados. O deslocamento é feito a pé ou de bicicleta, reduzindo a necessidade de calçadas tradicionais. Já em cidades do interior paulista, como Buritizal, São Francisco e Dolcinópolis, a totalidade da população vive em vias com calçadas. A pesquisa destaca que calçadas em bom estado são fundamentais para a segurança dos pedestres, além de promoverem acessibilidade, mobilidade sustentável e qualidade de vida. Contudo, a qualidade desses espaços ainda apresenta deficiências. Segundo o IBGE, quase 19% da população vive em ruas com calçadas livres de obstáculos. No total, 238 municípios conseguiram garantir esse nível de qualidade para mais da metade de seus moradores. Entre eles, destacam-se Santos, Araçatuba e Ribeirão Preto,
todos localizados em São Paulo. Por outro lado, estados como Maranhão, Piauí e Acre registram os piores indicadores nesse quesito. Outro dado preocupante refere-se às rampas de acessibilidade. Apenas 15% da população, cerca de 26 milhões de pessoas, vivem em ruas com rampas de acesso para cadeirantes. Em 2010, esse número era ainda menor, 6 milhões de pessoas. Mesmo com a evolução, ainda há quase 120 milhões de brasileiros residindo em vias sem qualquer tipo de rampa. Em mais de 1.800 municípios, menos de 5% da população conta com esse tipo de infraestrutura. E em 157 cidades, não há registro de nenhum morador vivendo em vias com rampas. As cidades de Maringá, Toledo e Cascavel, no Paraná, estão entre os destaques positivos em acessibilidade. Está começando um feriado prolongado que só terminará na próxima terça-feira. Milhões de veículos já estão nas rodovias. Para quem ainda não foi, é bom saber que a previsão é de mudança no tempo. Quem pensou que o feriadão ia ser de tempo firme em todo o Brasil se enganou. Uma frente fria que está avançando do Rio Grande do Sul vai começar aos poucos chegar em todas as áreas do Brasil, derrubando e bastante as temperaturas. A previsão é que aqui, pelo menos em Santa Catarina, chegue até a 10 graus a menos do que foi relacionado durante essa semana. Então, portanto, as temperaturas começam a cair aqui na região sul. As pessoas que já estavam na expectativa de viajar para a Serra Catarinense, já prepararam as malas, estão subindo a serra, porque temperatura baixa equivale aí a dias muito convidativos na área serrana. Esse feriadão também, né, vai ter aí essas mudanças bruscas de temperatura na região centro-oeste e também na região sudeste do Brasil, apresentando em algumas áreas instabilidades como queda de granizo, como a gente registrou essa semana fortemente no Rio Grande do Sul, e também chuvas em áreas específicas. Até mesmo a região nordeste deve ser afetada com quedas nas temperaturas, mas nada parecido com o que vai acontecer aqui na região sul. Tudo isso fortalece o comércio, já que no sábado, né, muitas lojas abertas na expectativa aí dos atrasados das compras de Páscoa, muita gente indo ao comércio também comprar aquela lembrancinha para fugir do preço alto do chocolate. E com isso, os lojistas já colocam seus estoques de inverno nas prateleiras, nas vitrines, para aproveitar esse filão. E é claro, de olho já também com a queda das temperaturas no Dia das Mães. E é sempre importante lembrar que antes de pegar a estrada é bom checar as condições do veículo. Mais de 40% das ocorrências registradas durante os feriados são de carros quebrados na pista por falta de manutenção. Nesse feriado prolongado, mais de 500 mil motoristas devem passar pelas principais rodovias e estradas do país. E um detalhe muito importante que os motoristas acabam deixando de lado é a manutenção preventiva dos veículos. Uma viagem que deveria ser tranquila acaba trazendo dores de cabeça antes mesmo de chegar ao destino. Além de comprometer o funcionamento do veículo, a falta da manutenção preventiva pode colocar a vida de condutores e passageiros em risco. E por esse motivo, os profissionais recomendam uma revisão na oficina antes de pegar a estrada. Se perceber qualquer barulho na parte da suspensão, já é o momento de levar à oficina. Porque na oficina nós vamos detectar se esse barulho é algo simples, que não compromete a segurança, ou se é algo que já pode estar comprometendo a segurança. Muitas pessoas negligenciam, ouvem um barulhinho, não ligam e andam. Não necessariamente na viagem, pode ser no trânsito mesmo. E a peça acaba quebrando e compromete a segurança. Na estrada, muitas coisas acontecem por falta de manutenção. Outra coisa é verificar o estado dos pneus. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, mas na oficina o reparador tem um conhecimento se os pneus estão em boas condições ou não, mesmo que ele não trabalhe com pneus. Mas ele vai indicar a troca, porque pneus ruins podem causar um acidente. Além dos sinais externos que o veículo indica a necessidade de uma visita ao mecânico, o motorista também deve estar atento ao painel do veículo. Cada luz acesa indica um problema diferente. Se aparecer alguma luz acesa no painel do carro, luz da injeção eletrônica, que é uma luz amarelinha, uma luz vermelha do óleo, da temperatura, do freio, deve levar imediatamente para a oficina para verificar o que está acontecendo. Não pegue a estrada com a luz acesa
sem saber que luz é aquela. Porém, existem outros fatores que garantem a segurança dos motoristas e passageiros durante a viagem. O uso do cinto de segurança é indispensável e o celular deve estar sempre no suporte de painel, longe das mãos do motorista. Usar o cinto de segurança, não usar o celular para quem não venha se distrair e causar um acidente. Quais manutenções você costuma fazer antes de pegar a estrada? Freio, troca de óleo, pneu, embreagem. Além da segurança, um carro em más condições pode gerar problemas com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF montou um esquema de fiscalização especial para o feriado prolongado nas principais rodovias. Tudo bem? Está fazendo uma boa viagem? Está com sua habilitação do documento do veículo aí? A PRF ela tem alguns focos, principalmente aqueles temas que envolvem diretamente a segurança viária. Então fiscalizaremos principalmente o uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção de criança, que são as cadeirinhas, os assentos de elevação. A fiscalização do uso de álcool, são as blitz de lei seca, que utilizam os etilômetros. A fiscalização da velocidade, então, além dos radares fixos, que já estão instalados, todos eles estão operando, também os radares portáteis da PRF serão utilizados para coibir a quantidade de infrações de velocidade e para tentar reduzir o número de sinistros. E também fiscalizaremos o uso indevido de acostamento, o trânsito de acostamentos e as motocicletas e os motociclistas. Melhor do que viajar é voltar para casa. E o mais importante é voltar com vida, sem causar nenhum acidente. E veja a seguir, pequenos empreendedores usam e abusam da criatividade para incentivar o consumo de ovos de Páscoa com os preços em conta. E mercadinhos de bairro ocupam maior espaço nas vendas do país pela proximidade com o consumidor e os preços mais baixos. O consumidor brasileiro está mudando cada vez mais o lugar onde faz as compras. No ano passado, os mercados de bairro movimentaram 230 bilhões de reais. Estabelecimentos que vendem mais barato com várias opções de embalagens, com a vantagem de ficar mais perto da casa das pessoas. Os mercados de bairro estão se consolidando como uma alternativa competitiva aos atacarejos na venda de alimentos e produtos de higiene. Embora ainda sejam a escolha preferida para compras em grandes volumes devido aos preços mais baixos, os supermercados independentes continuam relevantes no dia a dia do consumidor. De acordo com um estudo da Nielsen Consultoria, esses estabelecimentos que possuem até 5 lojas e áreas menores que 1.000 metros quadrados responderam por 21% do faturamento total de produtos de consumo rápido no Brasil em 2024, enquanto os atacarejos registraram 22% de participação. No total, os mercados de bairro movimentaram 230 bilhões de reais no ano passado, um valor comparável ao dos grandes mercados. A proximidade com os clientes e a possibilidade de compras mais acessíveis são fatores que impulsionam esse setor. Com a alta da inflação e o aumento do custo de vida, muitos consumidores optam por mercados menores, onde encontram embalagens menores e marcas menos conhecidas, garantindo um gasto mais ajustado ao orçamento. Outro diferencial dos mercados de bairro é a frequência das compras. Enquanto grandes redes recebem, em média, 16 visitas por cliente ao ano, os supermercados independentes registram 74 visitas, muitas delas para a reposição de itens essenciais ou compras emergenciais. Esse comportamento tem sido reforçado pelo crescimento do trabalho informal, que descentraliza o recebimento de renda ao longo do mês e reduz a concentração de compras nos primeiros dias. Embora os atacarejos continuem populares, o custo elevado de levar grandes volumes para casa pode pesar no orçamento, especialmente quando parte dos produtos não é consumida rapidamente. Os mercados de bairro, por outro lado, oferecem praticidade e compras sob demanda, um modelo que segue crescendo e ganhando espaço no carrinho dos brasileiros. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma nova redução nos preços do óleo diesel. Começará a valer amanhã.
A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço do óleo diesel vendido às distribuidoras em 12 centavos por litro a partir desta sexta-feira. De acordo com a estatal, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será de R$ 2,95 por litro. A Petrobras calcula que haverá uma redução de 10 centavos na bomba. Isso porque o diesel fóssil vendido pela estatal para as distribuidoras é misturado com biodiesel, na proporção de 86% fóssil e 14% biocombustível. A nova redução deve reverter o aumento de 22 centavos implementados em janeiro e será somada a outra redução de 17 centavos anunciada no fim de março. As quedas no preço do petróleo no mercado internacional têm levado às reduções no preço do diesel no Brasil. A disputa comercial desencadeada pelas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está levando à redução nas estimativas de demanda global por petróleo e à queda no preço do barril. 5 pessoas morreram de dengue em São Paulo, segundo o novo boletim epidemiológico de arboviroses da Secretaria Municipal da Saúde. O número de distritos em epidemia da doença subiu de 5 para 14 em poucos dias. Desde 1º de janeiro de 2025, o Brasil registrou mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue. Segundo o painel de monitoramento das arboviroses, o país contabiliza 668 mortes confirmadas pela doença e 724 em investigação. Na cidade de São Paulo, a incidência da doença é média, com 222,2 casos por 100 mil habitantes. A capital contabiliza 26.677 infecções. O Jardim Ângela lidera o ranking com 2.369, seguido pelo Capão Redondo, com 1.350, Grajaú com 1.210 e Brasilândia com 1.139 ocorrências da doença. No mês de abril de 2025, foram confirmados 1.392 casos de dengue, cerca de 154 por dia. Em 2024, de janeiro a abril, a capital somava 145.926 casos de dengue, com 49 óbitos. Em abril, no mesmo período, a Secretaria da Saúde confirmava, em média, 459 infecções diárias. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que mantém monitoramento constante da situação epidemiológica da dengue na capital e realiza atividades de prevenção e combate todos os dias. Grupos de risco, como gestantes, idosos, crianças menores de 2 anos, pessoas com doenças crônicas, exigem atenção redobrada e devem procurar atendimento médico logo que surgirem os primeiros sintomas de dengue. Quando o paciente desenvolve complicações graves, como o choque causado pela doença, que é a complicação mais agravante, o risco de morte se torna muito alto, mesmo com tratamento médico adequado, pois o organismo já sofre danos profundos. Nessa fase, acontece uma queda perigosa da pressão arterial, descontrole nas hemorragias e risco de falência dos órgãos vitais, situações que tornam a recuperação extremamente difícil. A dengue apresenta sintomas variados. Nos quadros leves, os sinais mais comuns incluem febre acima de 38 graus, dores de cabeça nas articulações e atrás dos olhos, além de inchaço nos glândulos linfáticos, coceiras e manchas avermelhadas na pele. Na forma grave, a doença pode causar náuseas, vômitos, sangramentos, dor abdominal intensa e tontura ao se levantar. O Brasil bateu um novo recorde de entrada de turistas no primeiro trimestre de 2025. De acordo com dados divulgados pelo Ministério de Turismo, o país já registrou mais de 3.700.000 visitantes estrangeiros. O aumento foi de 47% em comparação com o número registrado no ano passado. Segundo o ministro do Turismo, o resultado reflete o trabalho conjunto entre o governo, o setor privado e os parceiros internacionais. Só em março foi registrada a entrada de 929 mil turistas de fora do país. O resultado do mês representa um crescimento de 25,5% em comparação com março de 2024. Os dados são do Ministério do Turismo, em parceria com a Empresa Brasileira de Turismo e a Polícia Federal. A pesquisa também apontou que o fluxo de turistas argentinos continuou em alta no mês de março. Mais uma vez, a fronteira entre os dois países esteve bastante movimentada, bem como as demais vias de acesso, com o Brasil recebendo 395.149 argentinos, um aumento de 76,72%
em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas não são apenas os vizinhos argentinos que demonstram interesse pelo Brasil. O número de europeus entrando no país também cresceu de forma significativa no primeiro trimestre, com alta de 80% e 8,29%. Países como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha lideram a lista de visitantes europeus. O Plano Nacional de Turismo traçou diretrizes ambiciosas para os próximos 3 anos, com o objetivo de posicionar o Brasil como o destino mais visitado da América do Sul até 2027, atraindo mais de 8 milhões de turistas internacionais por ano. E nessa época do ano, mesmo com o aumento do preço do cacau, empreendedores na área da confeitaria aproveitam para faturar mais e conquistar novos clientes de ovos de Páscoa. O segredo é a criatividade. Laura Caroline tem 27 anos e há 2 migrou para a confeitaria, uma paixão de infância. Comecei a trilhar o meu caminho. Comecei a partir dos brigadeiros e fui aos poucos criando outras receitas dentro da minha confeitaria e hoje já faz 2 anos que eu trabalho com isso. Ela trabalhava como CLT na área administrativa, em uma empresa de advocacia, até que começou a fazer os doces para seus colegas de trabalho. Foi tão elogiada que se sentiu motivada a abrir o próprio negócio. Eu queria algo a mais, fazer um diferencial na vida das pessoas. E teve um momento trabalhando como CLT durante anos que eu senti que não dava mais, que não fazia sentido, não aquecia o meu coração. E aí eu já tinha contato com os doces, porque eu era a confeiteira da família através dos aniversários, que eu fazia os bolos, os doces. Eu pensei, por que não abrir o meu próprio negócio? Por que não abrir a minha própria confeitaria? Mas até o projeto dar certo, Laura conta que não foi fácil. Para ingressar no mundo do empreendedorismo, foi fundamental mapear os objetivos e entender o que realmente almejava com o negócio. Fazer a diferença na vida das pessoas. Os meus clientes, eu quero proporcionar o melhor para eles. A frase que rege a minha confeitaria é com açúcar e afeto, tornando seu mundo mais doce. É isso que eu quero fazer, tornar o mundo dos meus clientes mais doce. Mas tornar essa época mais doce está sendo um desafio para quem é do setor. A alta do cacau em 190% em 2 anos obrigou Laura e outros confeiteiros a inovar, produzirem produtos criativos e personalizados para não perderem no faturamento. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, as vendas dos chocolates neste ano devem cair 1,4% na comparação com o ano passado. O que eu procuro fazer dentro da minha confeitaria? Ver a necessidade do cliente. Normalmente, os clientes que vêm e entram em contato comigo, eles têm filhos. Então, eu sei que eles vêm à procura de ovos para as crianças. Entre os quase 30 milhões de empreendedores no país, cerca de 10 milhões são mulheres. E assim como Laura, Yara também faz parte do mercado de confeitaria brasileiro, que representa 60% do setor na América Latina. Uma maior disponibilidade para ficar em casa, para auxiliar nessas tarefas entre você ter uma profissão e também conseguir conciliar com filhos, com a casa. Então, hoje, empreender na gastronomia é uma realidade maior. Para faturar mais em datas comemorativas, além do talento, a confeiteira conta que é preciso conhecer diversas áreas de atuação, investir em capacitação e especialização. O empreendedor ele também precisa ter todo um conhecimento na parte administrativa, até para controlar suas vendas, controlar seus custos, sua margem de ganho. Então, isso é o principal diferencial. Essa parte administrativa, cuidar do seu negócio é muito necessário. E mesmo com a alta do cacau, Yara está confiante e espera o aumento nas vendas de chocolate neste ano. E ela não está sozinha. A Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas e Correlato, ASBREF, prevê um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado. É uma época em que o confeiteiro consegue vender bem, então ele consegue ter uma margem de lucro muito boa. E veja a seguir, Donald Trump admite repensar a tática de expulsar todos os imigrantes do país. Mas o presidente dos Estados Unidos volta a abalar os mercados ao pedir a demissão do presidente do Banco Central por não reduzir a taxa de juros.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o presidente do Banco Central. Classificou Jerome Powell como atrasado, porque até agora não baixou a taxa oficial de juros do país. Trump pediu, inclusive, o fim do mandato do atual responsável pelo Federal Reserve. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar publicamente o presidente do Federal Reserve. Por meio de uma publicação em rede social, Trump declarou que a saída do presidente do Banco Central norte-americano não pode demorar mais e reiterou sua cobrança por uma redução imediata na taxa de juros do país. Segundo Trump, o Fed já deveria ter seguido o exemplo do Banco Central Europeu e iniciado cortes anteriormente. Para ele, a manutenção das taxas em níveis elevados é inadequada diante do cenário econômico atual. Hoje, a taxa de juros de referência do Fed está fixada em 4,25% e 4,5% desde dezembro, após uma série de cortes realizados no final do ano passado. As declarações ocorrem um dia após o presidente do Banco Central americano participar de um evento promovido pelo Clube Econômico de Chicago. Em sua fala, o presidente do Fed defendeu a independência da instituição, destacando que ela é amplamente respeitada tanto em Washington quanto no Congresso dos Estados Unidos. Trump, no entanto, criticou com veemência o conteúdo da apresentação de Powell e classificou o discurso como mais uma bagunça completa. Ele também afirmou que Powell costuma estar sempre atrasado e errado nas decisões que toma à frente do Banco Central. Powell se pronunciou pela primeira vez desde que o governo Trump suspendeu parte das tarifas comerciais. Em sua análise, a recente volatilidade dos mercados deve ser entendida como uma resposta natural às mudanças significativas das políticas comerciais do governo norte-americano e não como um sinal de crise econômica que exija intervenção imediata do Fed. Durante sua apresentação, Powell também alertou que as políticas tarifárias em vigor ocorrem com o risco de desestabilizar os principais objetivos do Fed, como o controle de inflação e o pleno emprego. Ainda assim, o presidente da autoridade monetária reforçou que a instituição está em posição de aguardar um cenário mais claro antes de adotar qualquer novo ajuste em sua política monetária. Essa não é a primeira vez que há um embate entre o governo Trump e o Federal Reserve. A relação entre o presidente e Jerome Powell tem sido marcada por atritos desde o início do mandato, especialmente em torno da condução da política de juros. Trump, que nomeou Powell para o cargo, já demonstrou várias vezes sua insatisfação com a postura cautelosa do Fed frente às mudanças econômicas e comerciais promovidas por sua administração. Mesmo conhecendo a Constituição, Donald Trump disse agora à tarde que, se ele quiser, Jerome Powell vai sair do cargo. E durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, ele afirmou que está negociando um acordo de tarifas com a China. O governo de Pequim não confirmou. São afirmações que mexem com o mercado e provocam sinais contraditórios. No Brasil, por exemplo, o dólar caiu 1,03% e fechou o dia cotado em R$ 5,80. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu quase com a mesma intensidade, aos 129.650 pontos. E uma das medidas mais impactantes logo que Donald Trump assumiu o atual mandato foi organizar uma deportação em massa de imigrantes. Mas parece que estes ventos também estão mudando. Por falta de mão de obra, ele admitiu que poderá facilitar a vida de quem trabalha em hotéis e fazendas. O presidente Donald Trump fez um aceno nas últimas semanas ao agro, hotéis e restaurantes dos Estados Unidos, setores que, junto com a construção civil, são os que mais dependem do trabalho de imigrantes indocumentados. No mês passado, o Grupo Coalizão de Imigração de Empresas Americanas, que diz representar mais de 300 lideranças corporativas, fez uma série de reuniões em Washington com congressistas e integrantes do Executivo. Em uma reunião de gabinete na semana passada, o presidente americano já havia sugerido uma flexibilização do tipo em prol do agronegócio e setor de hospitalidade. Donald Trump disse que os agricultores indocumentados serão deportados eventualmente caso recebam fortes recomendações das fazendas em que trabalham,
vamos deixá-los ficar por um tempo e trabalhar com eles. O presidente dos Estados Unidos disse que está facilitando para fazendeiros e hotéis e tudo mais, porque tem muitos fazendeiros que não vão conseguir fazer suas produção e colher o milho e todas as coisas que eles fazem incrivelmente bem. Economistas apontam que a rígida política migratória do atual governo vai limitar a oferta de trabalho no país. Estrangeiros são seu motor de expansão e diminuir a demanda por produtos e serviços. Donald Trump vai lançar um programa de autodeportação em que estrangeiros receberão dinheiro e uma passagem de avião para saírem dos Estados Unidos voluntariamente. Uma vez de volta a seu país, poderão pleitear um retorno legal. Em seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deportou quase 1 milhão de imigrantes ilegais do país, a maior operação de deportação da história. De todos os imigrantes do mundo, 6.776 eram brasileiros. Ao longo da campanha presidencial para assumir novamente a Casa Branca, Donald Trump prometeu conter a imigração ilegal no país, considerando-a uma emergência nacional. Logo no primeiro dia de presidência, o republicano assinou uma série de ordens executivas destinadas a impedir a entrada de imigrantes no país. No entanto, no esforço para conter a imigração ilegal, Trump assinou uma medida que nega a cidadania às pessoas nascidas depois do dia 19 de fevereiro, cujos pais estejam nos Estados Unidos ilegalmente. Também proíbe as agências do país de emitirem ou aceitarem qualquer documento que reconheça a cidadania dessas crianças. Em seu primeiro mês de volta ao cargo à Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deportou quase 38 mil pessoas. Estima-se que 11 milhões de imigrantes vivem nos Estados Unidos sem documentação. Atualmente, cerca de 230 mil são brasileiros. Em 16 anos, os Estados Unidos já deportaram mais de 5 milhões de imigrantes. A defesa do ex-vice-presidente da República, Walter Braga Neto, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal questionando o vídeo exibido pelo ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. As imagens mostrando a depredação do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto foram exibidas durante o julgamento que tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-vice-presidente Braga Neto e mais 6 pessoas. A defesa do general afirmou que o vídeo apresentado extrapolou o limite da narrativa acusatória, citando a tentativa de invasão à sede da PF em Brasília no dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a bomba colocada perto do aeroporto na véspera de Natal. Os defensores de Braga Neto afirmaram ainda que não tiveram acesso a todas as provas. Braga Neto foi acusado de vários crimes por integrar o núcleo que teria organizado a tentativa de golpe. Os investigadores da Polícia Federal apontam que a ação de espionagem contra o Paraguai teria continuado durante os primeiros meses do governo Lula. O hackeamento de autoridades do país vizinho veio à tona a partir do depoimento de um servidor da ABIN. O diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, foi ouvido pela Polícia Federal. Os investigadores estão decididos a indiciá-lo no inquérito que apura o suposto uso ilegal do órgão durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação da Polícia Federal, que mira a conduta da ABIN no governo Bolsonaro, provocou a queda do número 2 da agência de inteligência. Alessandro Moretti, apontado por integrantes do governo Lula como bolsonarista. O ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência foi citado nominalmente em um dos relatórios da Polícia Federal que apontam a suspeita de conluio entre a atual gestão da ABIN e com investigados no esquema de monitoramento ilegal de autoridades.
O foco inicial da investigação era o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que comandou a ABIN durante a maior parte do governo Bolsonaro e é apontado como principal personagem das apurações sobre o uso político da agência. Também está previsto ainda o depoimento do ex-número 2 do órgão Alessandro Moretti, demitido por Lula em janeiro do ano passado. À medida que a investigação avançou, os relatórios passaram a mencionar a suspeita de interferência da atual gestão da ABIN no andamento do caso, onde se descobriu o caso da suposta espionagem em operação contra autoridades do Paraguai. Investigadores avaliam manter aberta a apuração dos fatos relacionados ao Paraguai e um novo inquérito. No caso relativo ao Paraguai, houve a revelação de uma operação de espionagem planejada na gestão de Jair Bolsonaro e que teria sido executada também durante o governo do presidente Lula, de acordo com o depoimento. A Polícia Federal apontou que também, nesse caso, a gestão da ABIN realizou operações de inteligência com o uso de ferramentas ilegais, fora da legislação brasileira. A corporação alega ter reunido dezenas de testemunhos e provas técnicas suficientes para responsabilizar por interferência direta no andamento do inquérito. A conclusão só mudaria com uma defesa irrefutável, algo que até agora não surgiu. Alessandro Moretti também será indiciado. Ambos são acusados de tentar barrar ou manipular o curso das investigações a partir de ações como omissão de dados, envio de informações distorcidas e até formatação de computadores fora dos padrões legais. A PF vê nisso uma tentativa deliberada de atrapalhar a coleta de provas. A conclusão da Polícia Federal deve constar do relatório das investigações, com a apresentação prevista para a próxima semana. Em seguida, o caso será analisado pela Procuradoria-Geral da República, a quem cabe decidir se oferece denúncia à Justiça, pede mais apurações à polícia ou arquiva o caso. E veja a seguir: mulher é presa no Maranhão, suspeita de envenenar família com ovo de Páscoa. E os cães e gatos agora poderão ter um RG do programa Simpatinhas, que deverá reforçar a segurança e o bem-estar dos pets. A Polícia Federal revelou que todo dia recebe 1.500 denúncias de conteúdos ligados e divulgados na internet que são perigosos para as crianças e adolescentes. A segurança de crianças e adolescentes na internet se tornou novamente um assunto de destaque após a morte de uma menina de 8 anos no Distrito Federal, ocasionada por uma prática que circula nas redes sociais, chamada de Desafio do Desodorante. O caso repercutiu e levantou a discussão sobre regulação do uso de plataformas digitais como as redes sociais para crianças e adolescentes, dando destaque para a informação divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o órgão, a Polícia Federal recebe diariamente cerca de 1.500 denúncias sobre conteúdos potencialmente abusivos ou perigosos contra essas crianças e adolescentes. Os dados são do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, o NECMEC, órgão dos Estados Unidos que compartilha informações sobre conteúdos abusivos nos meios digitais para diversos países. Aqui no Brasil, as denúncias recebidas pelo centro são encaminhadas à Polícia Federal por meio da Interpol. Atualmente, a PF conta com uma diretoria de combate a crimes cibernéticos, responsáveis por investigar esse tipo de ocorrência no ambiente digital, ressaltando a importância no combate à violência na internet. Um levantamento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, revela a diferença da qualidade do ensino na cidade de São Paulo a depender do CEP, com Vila Mariana no topo e o Pari na lanterna do ranking dos anos iniciais do ensino fundamental.
A situação da educação em São Paulo padece. A cidade tem 42% dos distritos com nota abaixo da média nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, na rede pública nos anos iniciais do ensino fundamental. Na prática, isso significa que dos 96 distritos, ao menos 41 têm notas abaixo da média nacional. Por exemplo, a nota média das escolas da Vila Mariana, na Zona Sul, é quase 50% maior do que a do Pari, na região central. Os dados são do mapa da desigualdade da rede Nossa São Paulo, com informações da própria Prefeitura e do Ministério da Educação. O estudo divulgado nesta quinta-feira revela a desigualdade da qualidade do ensino a depender do CEP da escola. Quando considerados os anos iniciais do fundamental, do 1º ao 5º ano, a Vila Mariana alcança 7,3 de nota no IDEB, sendo o melhor resultado da cidade, enquanto no Pari a nota média é de 4,8. A média nacional para essa etapa na rede pública é de 5,7. A cidade como um todo chegou ao nível de 5,6. Os dados consideram os resultados do IDEB realizados em 2023, divulgados em 2024, mas 17 distritos ficaram de fora da análise porque não há informações disponíveis sobre eles. Nessa etapa, outros bairros que tiveram bom desempenho foram a Saúde, com 6,9, Zona Sul, e Perdizes, com 6,6 na Zona Oeste. Já na Lanterninha, além do Pari, estão a Penha, com 4,9 na Zona Leste e Limão, com 5,1 na Zona Norte. O IDEB é o principal termômetro da educação brasileira. Sob a gestão do prefeito Ricardo Nunes, São Paulo foi uma das poucas capitais do país a não conseguir recuperar o desempenho educacional registrado antes da pandemia. O indicador da rede municipal caiu de 5,7 em 2021 para 5,6 no ano passado. Em 2019, antes da pandemia, a média era 6. Com este resultado, a capital paulista ficou atrás da média das escolas públicas do país, que foi de 5,7. Há algumas semanas, o secretário municipal da Educação, Fernando Padula, admitiu que a prefeitura está deixando a desejar na educação e disse que as medidas para melhorar os índices serão variadas e vão desde identificar as 50 escolas que mais apresentam problemas pedagógicos para reforçar a formação dos docentes e dar mais supervisão até fazer parceria com entidades privadas, a exemplo do que ocorreu no Liceu Coração de Jesus, no centro. A polícia do Maranhão prendeu hoje uma mulher que teria mandado um ovo de Páscoa envenenado a uma família. Luiz Fernando Rocha da Silva, de 7 anos, morreu. Um motoboy levou o ovo de chocolate até a casa da família da criança como se fosse um presente. O principal alvo seria a mãe, Miriam Lira, que está hospitalizada em estado grave junto com a sua filha, Evelyn Fernanda, de 13 anos. Logo após a chegada do presente, Miriam recebeu a ligação de uma mulher não identificada que questionou se ela havia recebido a encomenda. A vítima atendeu e perguntou com quem falava, mas a mulher não respondeu. Quem mandou entregar a encomenda foi Jordélia Pereira Barbosa, presa em uma ação conjunta com o Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública na cidade de Santa Inês, a 385 quilômetros de Imperatriz. Ela é ex-namorada do atual companheiro de Miriam e foi vista disfarçada comprando doce horas antes do crime. A Prefeitura do Rio de Janeiro retirou mais de 30 toneladas de fios de postes espalhados pela cidade. A Operação Caça-Fios foi para combater os problemas de infraestrutura da capital carioca, além de transformar a paisagem urbana. A fiação emaranhada nos postes é uma reclamação constante entre os moradores do município do Rio de Janeiro. Os fios soltos e acumulados representam um risco para os pedestres e aos motoristas, principalmente em dias de chuva e vento forte. Além disso, no cenário da cidade, representa abandono e insegurança para os moradores e turistas. Por isso, a Operação Caça-Fios foi conduzida pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos para combater os problemas de infraestrutura. As equipes foram divididas em turnos para evitar impactos no trânsito e na rotina da população. Os fios inutilizados foram retirados, principalmente os cabos de telecomunicação. O material foi recolhido
e enviado para reciclagem. A fiação ativa foi reorganizada para evitar riscos, melhorar a estética urbana e garantir a maior funcionalidade às redes. A remoção começou em bairros de maior concentração de fios em desuso e seguirá nos próximos meses em outras regiões. A operação será permanente e o cronograma de manutenção e reorganização será atualizado conforme as demandas da cidade. A meta é que até o fim do ano, toda a capital carioca esteja reorganizada. O governo federal lançou o RG Animal, um cadastro para cães e gatos. O serviço é de graça e ligado ao gov.br. A ferramenta funciona como uma espécie de cadastro único para animais domésticos de todo o país. Os dados vão formar um cadastro nacional de animais domésticos conhecido como Simpatinhas. O documento não poderá ser transferido e ele é exclusivo de cada bichano. A certidão foi aprovada após uma lei admitida em dezembro do ano passado. Os registros serão gratuitos e não terão cobranças para os estados. O cadastro terá dados dos donos, o endereço, a raça e o histórico de doenças e vacinas de cada animal. O fichário tem uma carteirinha com a identificação do pet e gera um QR Code que poderá ser impresso e colocado na coleira. Cientistas de uma universidade dos Estados Unidos encontraram novas evidências de que há um mundo distante que orbita outra estrela que não é o Sol. Embora ainda as informações sejam preliminares, lá pode abrigar vida. Ao estudar a atmosfera de um planeta chamado K218b, uma equipe da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, detectou sinais de moléculas que na Terra são produzidas apenas por organismos simples. Esta é a segunda vez que substâncias químicas associadas à vida são detectadas na atmosfera do planeta pelo telescópio espacial James Webb, da Agência Espacial Americana. A nova descoberta é considerada a mais promissora, mas tanto a equipe quanto astrônomos independentes ressaltam que são necessários mais dados para confirmar esses resultados. O pesquisador-chefe, o professor Nico Madhusudhan, do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, disse que espera obter provas conclusivas em breve. O K218b é 2,5 vezes maior que a Terra e está a 1 quatrilhão de quilômetros, o equivalente a 124 anos-luz de distância de nós. O telescópio James Webb é tão poderoso que consegue analisar a composição química da atmosfera do planeta, a partir da luz que passa pela pequena estrela vermelha que ele orbita. O grupo de Cambridge descobriu que a atmosfera parece conter a assinatura química de pelo menos uma de 2 moléculas associadas à vida, dimetilsulfeto, DMS, e dimetil, disulfeto, DMDS. Na Terra, esses gases são produzidos por fitoplâncton, marinho e bactérias. O professor Madhusudhan disse que ficou surpreso com a quantidade de gás aparentemente detectada durante uma única janela de observação. O missionário R.R. Soares está na Romênia. Em sua campanha de evangelização na Europa, já levou a palavra de Deus a Timisoara e Oradea, sempre com o chamado na direção da fé através do livro sagrado. Mais uma etapa na jornada para florir o solo de nosso Pai. Meus amigos, estamos aqui no interior da Romênia. Olha que coisa linda essa plantação que temos aqui. Tudo bonitinho. Sabe que Deus mandou que nós levássemos uma verdadeira semente e plantássemos no coração das pessoas? Imaginemos agora um povo que está completamente alheio à boa moral, à santidade e bem preparado para ir para o céu. A gente chega ali, prega a palavra, eles recebem, Jesus cura, liberta e enche do Espírito Santo. Eles vão ficar melhor do que esse pomar aqui de coisas lindas. Deus vai fazer obra grande na sua vida. Creia, Jesus quer mudar você para ser o jardim dele. Esse jardim é lindo, né? Mas o dele é muito melhor. Fica com Jesus e seja uma bênção a partir de hoje.
o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.